pessoal do nono ano, estamos aqui só para dar um reforço aí com relação ao conteúdo que vai cair na próxima avaliação, que está relacionado aí com o movimento retilíneo uniforme. Esse movimento normalmente ele é caracterizado por ter um valor constante de sua principalmente velocidade. E como exemplo, nós temos um exemplo bem claro disso, no caso é a luz. Mas apesar desse movimento retilíneo uniforme não ser muito frequente, a gente pode encontrar alguns tipos de exemplos que poderiam de repente facilitar aí para a gente entender o que acontece. Imagine, por exemplo, uma pista onde você tem uma reta de um determinado trecho, Então, se você considerar um veículo percorrendo essa pista em determinado momento com uma velocidade constante, aí você já tem um movimento retilíneo e uniforme. Isso é muito difícil, porque em algumas situações, algumas vias podem ser utilizadas por pedestres, por ciclistas, e tem os semáforos, lombadas, que tudo isso aí pode atrapalhar. Mas se de repente você estiver numa rua tranquila, ou você mesmo caminhando por uma calçada, pode ser que você consiga dar ou ter pelo menos um exemplo desse movimento retilíneo e uniforme. Vou lembrá-los que nós temos alguns veículos que podem ter esse tipo de exemplo. No caso, um bonde, trem, o metrô, a travessia de uma balsa, desde que ela mantenha a sua velocidade constante por um pequeno trecho. E aí você já considera isso aí como um movimento retilíneo e uniforme. Certos movimentos eles podem ser considerados uniformes, mas eles não podem ser considerados retilíneos, ou seja, ele não está percorrendo uma reta. Vamos dar um exemplo de algum trecho de pista sinuoso, onde tem várias curvas, ou você pode também ter, de repente, como exemplo, uma roda gigante, onde ela vai ter um movimento constante, não vai alterar a sua velocidade, a não ser, no caso, para quando as pessoas tiverem que entrar dentro daquela cabine onde elas vão ser transportadas para fazer esse tipo de diversão. Tá? Lembrando que no movimento retilíneo uniforme não pode ter desaceleração e nem aceleração. Então quer dizer, tem que ser alguma coisa extremamente constante. Vou lembrar que nós vimos, com relação ao movimento retilíneo uniforme, a função horária dos espaços, onde você, na função, tinha o cálculo que você poderia fazer em determinadas situações. Vou lembrá-los que a gente brincou na sala de aula, falando que tinha uma fórmula que você poderia chegar aí para lembrar, mas lembre-se, você tem que pensar na interpretação do problema também, Aquela brincadeira que a gente falou lá, sentado sozinho vendo televisão, ou então, sem sorvete. A função horária do espaço, normalmente, ela estabelece uma relação entre o espaço e o tempo. Vamos lembrar, se vocês estiverem olhando aí para o livro, que a situação é a seguinte. Normalmente, S é o espaço, depois vem um sinal de igual, você vai ter o espaço inicial, você vai ter a velocidade vezes o tempo. Vamos lembrar que em determinado tempo percorrido, em determinado espaço, você tem que ter sempre uma numeração constante. Ou seja, a posição do veículo vai estar sempre em determinado momento constante, percorrendo, por exemplo, 2 metros a cada segundo que vai ultrapassando esse período. Esse movimento retilíneo uniforme ele também pode ser representado em algumas situações na forma de gráfico. Mas antes de falar dos gráficos, vamos lembrar para vocês que nós tivemos um detalhe com relação às imagens que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, se vocês relacionarem a imagem que nós estávamos vendo lá com a função que a gente estava estudando, nós vamos perceber que existem algumas orientações com relação a essa atividade pronta aí. Observem que o veículo ele está se direcionando num sentido oposto ao referencial. Então, nesse caso aí, a velocidade vai ser negativa. Observem na imagem também que ele começa a partir do quilômetro 270.
E aí, né, utilizando a função horária dos espaços, nós temos lá algumas situações que a gente pode resolver de acordo com o exercício que ele poderá pedir para vocês. Vejam lá que no exercício nós temos para determinar um instante em que o automóvel passa pela origem dos espaços, no caso lá quando o espaço é 0. Se vocês substituírem esse valor, fica fácil de você resolver essa função, tá? Nós já fizemos isso em sala de aula, dá para acompanhar pelo exercício. E também nós podemos determinar quando o espaço, ou seja, o veículo está após 1 hora de viagem. Nessa situação é só substituir os valores na fórmula que a gente encontra o valor adequado. Vou lembrá-los que nós também podemos representar essa velocidade ou o tempo, no caso aí do espaço percorrido, em forma de gráfico. E nós vimos que os gráficos eles podem demonstrar para a gente quando o movimento é progressivo e quando o movimento é retrógrado. No caso, lembrando, né, que a linha do gráfico, quando o movimento é progressivo, ou seja, a velocidade é maior do que 0, essa linha vai para a parte superior do gráfico. E quando a velocidade é negativa, né, essa linha ela vai para a parte inferior do gráfico. Lembrando que nós também podemos fazer um detalhe, ou seja, a montagem de um gráfico quando essa velocidade em função do tempo ela tiver uma constante. Se vocês considerarem aí o exemplo que nós já temos, vocês vão perceber que o gráfico mostra uma linha abaixo da linha tradicional do gráfico. Por quê? Simplesmente, né, porque o veículo ele está indo numa velocidade diferente em função ao referencial. O último gráfico que nós acabamos de ver, na realidade, 2 gráficos, um mostra quando o movimento é progressivo e o outro quando o movimento é retrógrado. Dá para perceber bem a linha, né, onde mostra a velocidade maior do que 0 e a velocidade menor do que 0 aí, tá? Observe que nós também podemos fazer um cálculo de área, tanto do movimento maior do que 0 quanto do movimento menor do que 0. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês mais uma vez aí a imagem. No gráfico vocês viram que é fácil calcular a área, basta aplicar, né, aquela fórmula que vocês já conhecem para calcular a área do retângulo. E agora nós temos a imagem aqui mostrando à minha esquerda quando a velocidade é maior do que 0 e à direita quando a velocidade é menor do que 0. Observem a área que foi formada nesse gráfico. Para finalizar, tá, eu peço que vocês refaçam os exercícios, tentem descobrir como que as letras e os números são substituídos, porque os exercícios que nós temos no nosso livro, eles foram trabalhados e obviamente dá para a gente resolver isso aí de uma forma bastante agradável. Bom recesso para vocês, espero que vocês estejam aí se cuidando com relação a esse vírus que está causando tantos transtornos aí para a população. Boa sorte, galera, tudo de bom para vocês.